Carlos, vamos imaginar a Revolução Bolivariana e o próprio Chaves sem os petrodólares. Há um cataclisma, a plataforma vira para o outro lado, o petróleo escorre para o lado contrário, acaba, seca a mina. Ele sobrevive? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. E eu não quero dizer que isso seja definitivamente bom. Não se trata disso. Né? Eu acho que é um aspecto que o Aldo coloca que nós não podemos fugir. Há uma história na América Latina de exclusão social, né? Compromete as nossas instituições. Né? Esta questão tem que entrar na nossa pauta, tem que ser resolvida. Os países precisam fazer reformas. Nós fizemos algumas, mas nós, aqui trazendo a questão para o Brasil, nós paramos no meio do caminho em relação a várias décadas. Eu acho que, fazendo um balanço de 2007, um dia após a derrota do governo na questão da CPMF, você percebe o quanto que ficou caro não fazer uma reforma política, e isso é muito importante. A população tem perdido a crença na política, nos políticos. Temos um problema sério, os jovens não têm aderido à política e, portanto, a oferta de capital humano para a política tende a ser decrescente. Né? Então nós temos problema sim a resolver, o Aldo tem plena razão. Não é? É lógico que isso se dá como conflito. Né? Um ex-sociólogo e ex-presidente da República usou essa expressão num livro antigo, que ele dizia que o conflito é o nervo da política. Não seria o Fernando Henrique Cardoso? Que ele dizia que o conflito, é que ele já foi mais sociólogo do que agora, mas ele dizia que o conflito é o nervo da política, e de fato o conflito é o nervo da política. O Aldo tem razão, não é? Então, nós temos que trabalhar com esse conflito, mas o conflito tem que ser no sentido de construir pactos. Né? Coisas que você tem razão, não temos feito no Brasil também. Né? Há também uma polarização aqui no Brasil, mais ou menos parecida com a Venezuela, entre bairros pobres e bairros ricos também, em relação ao governo Lula, em relação à própria imagem do presidente da República. No entanto, e isso é uma vantagem, um diferencial importante para a gente, o presidente, ao invés de aguçar essa diferença, tem trabalhado no sentido de minimizá-la. Não é? Quer dizer, você tem uma outra postura. Então, o movimento bolivariano, ele tem, me parece que tem sentido de existir, embora parta de uma agenda anacrônica, a meu ver, tem sentido de existir. Agora, se deixar de existir pela inexistência dos petrodólares do Chaves, é um problema, porque você não avança no sentido de resolver uma questão social importante na América Latina. No entanto, eu não acho que seja dessa forma, não é dessa forma como disse o Lorival, porque a minha interpretação da sua fala em relação à formação dos poderes populares é a criação de soviets. Quer dizer, você não caminha para o estabelecimento de diálogos. O Chaves, ele disse que primeiro ele criou esses conselhos comunais e depois ele introduziu a possibilidade da propriedade comunal associada ao conselho comunal, na qual, com as verbas do governo central, os conselhos comunais poderiam ter empresas. Né? E aí ele dá o exemplo, ele diz que uma empresa, um posto de gasolina, fatura entre 180 e 200 milhões de bolívares. Então, assim, ele fala assim, em vez de dar isso como empresa, vamos dar para um conselho. Então ele falou, eu tive essa ideia, porque ele fala, isso aqui tudo é invenção minha, se der errado, a culpa é minha, eu assumo a responsabilidade. Eu falei, eu tive essa ideia pensando em por que a União Soviética fracassou. Ela fracassou porque o povo não tinha o que defender, o povo não era dono das coisas. Aquilo era um capitalismo de Estado, em que o povo era oprimido pelo Estado. Então, é um soviet turbinado pela propriedade, com propriedade comunal. Então a intenção nesse sentido seria expropriar, seria sociabilizar a propriedade. Agora, veja como é complexa a situação. Como que isto, né, bate na racionalidade de um investidor externo? O quanto que os meus investimentos estarão garantidos?
Né? O quanto que os meus investimentos não se tornarão propriedade social. Né? Eu não quero fazer terrorismo aqui e tal, mas eu estou dizendo que se cria uma instabilidade que ela não é salutar. E o confisco passa a entrar em vigor antes de transitar em julgado. O Estado confisca, há uma garantia na Constituição atual de que a expropriação só entra em vigor depois de transitar em julgado. Como acontece no país civilizado? Ele retira isso. A questão que o Godoy colocou agora há pouco em relação ao judiciário, quer dizer, a mudança abrupta que foi feita no judiciário, né, ele fez uma reforma no judiciário, que foi, na verdade, foi uma intervenção do Poder Executivo no judiciário. Não é? Veja, aqui nós criamos um conselho externo, né? Tivemos um baita cuidado, está levando anos e tal, para a gente tentar uma reforma e tal, né? Ele tem essa intervenção. E outra coisa que ele faz, que é muito complicado, é a nomeação de vários generais, quer dizer, de uma forma extemporânea também, o que também é um sinal muito, muito ruim para a possibilidade de diálogo. Então, precisamos trazer a Venezuela para o Mercosul, precisamos reformar o Mercosul, precisamos consolidar as instituições do Mercosul, mas evidentemente que com parâmetros. Mas eu volto a uma questão que quero enfatizar e insistir. Quer dizer, o problema do investimento externo é um problema que a Venezuela tem que resolver. Não é um problema que nós temos que resolver para a Venezuela. O que interessa para nós discutirmos são os interesses do Estado brasileiro e a conduta da Venezuela no Mercosul, e não a conduta interna do regime venezuelano. Quem cabe decidir essa questão, me parece que definitivamente não somos nós, brasileiros. Ou nós acreditamos no princípio da autodeterminação, ou nós pregamos um dever ser para a Venezuela que não tem consequências. Mas, ninguém aqui está discutindo